Nesse vídeo eu quero te contar como é a experiência de descobrir que você tem TDAH e como isso coloca a sua vida de cabeça para cima. Se é pela vontade de Deus e bem-estar mental da nação, diga ao povo que voltamos com mais um vídeo na Química do Porquê. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, porque a gente está perto de bater os 1000 inscritos, e já deixe seu like se você gostar do vídeo, para poder a gente trazer mais vídeos como esse, e porque eu estou muito feliz que esse vídeo é muito especial para mim, principalmente porque eu descobri essa condição que eu tenho, e é só porque eu descobri, e por causa de Deus, que eu consegui fazer esse vídeo aqui hoje. E esse vídeo também não seria possível sem a ajuda do meu amigo Joseph, da JK Design. Eu vou estar deixando aqui na descrição o Instagram dele, entre em contato para você ter aquela edição de vídeo, ó, braba. Muito bem, então eu quero contar primeiro como foi que eu descobri que tinha TDAH, e depois eu falo sobre medicação, sintomas ou alguma coisa assim do tipo, e também como eu fui da água pro vinho depois disso. Eu fiz o Fundamental 1 e 2 e completei o ensino médio aos 17 anos, e em todos eles eu já apresentava alguns sinais. Só que talvez por conta da correria do dia a dia ou por algum outro fator, todo mundo da família só achava que era coisas minhas, manias ou alguma coisa do tipo. Quando eu terminei o ensino médio, eu não tinha interesse pela faculdade, e até hoje eu não tenho. E então eu resolvi seguir com o meu canal no YouTube. Só que alguma coisa estava errada, porque eu sempre começava e parava, e isso foi me frustrando aos poucos. Essa procrastinação excessiva que me consumia, ela me fez parar por um bom tempo. Hoje eu tenho 20 anos, pois é, 3 anos se passaram, e foi num dia de domingo, saindo da missa, nós estávamos dentro do carro, eu e a minha família, nós estávamos conversando sobre alguns dos meus comportamentos estranhos. Aí eu falei pra mãe, eu quero ir pra um psicólogo. E ela falou, pois pronto, eu vou dar um jeito de arrumar uma consulta pra você. Aí eu falei, pois pronto. Depois de algumas consultas, eu fui submetido a um teste de QI que tinha 16 testes dentro dele, inclusive um teste de autismo. Alguns eram muito interessantes, em que eu ficava embrasadíssimo pra fazer, outros era assim um negócio que fazia minha cabeça fritar, literalmente. Eu sempre fui bom em memorizar coisas, e eu tenho uma certa quantidade de conhecimento armazenado na minha cachola. Só que o teste não levava só isso em consideração. Ele levava em consideração as minhas respostas, a maneira como eu me comportava enquanto eu respondia e o tempo que eu levava para responder. No final do teste, os meus pais e eu fomos chamados para saber o resultado final. Tandandã. Na consulta, o doutor leu e entregou o relatório mostrando os sintomas principais apresentados e o resultado de que eu tenho um grau elevado de TDAH e um pinguinho de autismo. Mas agora então, o que é o TDAH para começo de conversa? O transtorno de déficit de atenção, ou TDAH, é uma disfunção neurocomportamental que se caracteriza principalmente por inquietude, hiperatividade e impulsividade. Sem se esquecer também da desatenção, que é muito importante. Ele costuma surgir na infância e pode persistir até a fase adulta, o que pode comprometer um pouco da vida social, profissional e do processo de aprendizagem da pessoa. Frequentemente, os pacientes também podem apresentar outras questões emocionais, como ansiedade, depressão ou estresse. Falando por experiência própria, o TDAH ele tem pontos negativos, mas também tem pontos positivos que poucas pessoas falam, na verdade. Mas vamos falar primeiro dos negativos. O tempo todo você está pensando em alguma coisa. É como se você não conseguisse desligar a mente por nenhum segundo, a não ser dormindo. Se você está fazendo um sanduíche e está conversando com alguém ao mesmo tempo, de duas uma. Ou o sanduíche vai queimar, porque você vai estar prestando atenção na conversa, ou você vai acabar guardando a sanduicheira na geladeira. Ou quando você termina de colocar a ração pro cachorro e percebe que está levando só no final o saco de ração para dentro do seu quarto. A procrastinação talvez seja o pior pesadelo para quem tem TDAH. Para você ter uma noção, eu passei, foi questão de um mês de diferença entre a primeira parte do roteiro que eu fiz e a segunda parte. Olha que coisa. Para ter uma noção também, eu procrastinei por 5 dias para assistir um vídeo sobre TDAH. Que loucura, não? Eu também apresentava, porque eu tô tomando remédio, mas eu apresentava bastante desses sintomas, que é o quê? Compulsividade. Antes de eu começar a tomar medicação, eu tinha muitos comportamentos impulsivos, como fazer malabarismo com a minha garrafa. Eu pego a garrafa e fico jogando pra cima sem ver nem que. Quando eu se levanto da cadeira do computador pra ir na cozinha, eu fico assobiando o tempo todo em abertura do Ben 10. Ou então, quando eu tô falando com alguma pessoa sobre alguma coisa interessante, que é do meu interesse, no telefone, eu fico rodeando a mesa da cozinha ou então andando na casa todinha. Parece uma corrida de NASCAR. Tem sempre aquela dificuldade também em entender ironias. No meu caso, o que pesa mais forte ainda nesse caso não é as ironias.
tanto assim não. É a questão da comunicação mal feita. Por exemplo, meu filho, pegue bem ali uma cadeira pra sua tia. Aí eu respondo, qual? A de ferro ou a de plástico? Ou então, pegue bem ali o meu carregador. Mas o que eu gostaria de ouvir, na verdade, é o seguinte: Heitor, pegue bem ali o meu carregador, que tá na parte esquerda do guarda-roupa, no canto inferior direito, em uma bolsa preta, no bolso de trás, em que tem uma alça, que dá pra você abrir e tá do lado do óculos, também tá guardado lá. Aí você não concorda de que se as pessoas falassem mais assim, não ia ter o problema de o filho ir atrás das coisas e não achar, porque a mãe literalmente estala os dedos e o negócio aparece ali? Eu concordo. Outra coisa é que quando eu gosto de alguma coisa, eu fico fascinado por aquilo. Então, às vezes eu gosto de um jogo específico, ou alguma coisa assim, de um filme, de uma série, eu fico naquilo ali a semana inteira, 2 semanas, um mês, até enjoar. É aquilo ali várias vezes por dia, às vezes. Muitas vezes eu não consigo diferenciar uma vontade genuína de fazer alguma coisa com euforia. Às vezes eu quero fazer alguma coisa, mas é só euforia, aí eu fico embrasadaço pra poder fazer. Aí dá uns 15 minutos, dá aquela decaída legal, mas não confunda isso com bipolaridade, é diferente. Tem horas que eu fico com raiva sem motivo absolutamente nenhum, eu só tô com raiva. É como se eu, mesmo sendo um homem, tivesse TPM. Muitas vezes eu vou responder uma pessoa e eu respondo de uma maneira meio seca, quase até rude, mas pra pessoa pode parecer isso, mas pra mim foi só uma resposta normal. É tipo, tá ligado, o seu lunga? É a mesma coisa. Com certeza tem mais outras coisas que acontecem, mas não tem como eu lembrar aqui agora, então fica pra depois. Sobre os pontos positivos, as pessoas com TDAH costumam ser muito criativas, ser bastante detalhistas, algumas, né? No meu caso eu sou bastante detalhista. O acúmulo de informações na mente dessa pessoa é um bagulho impressionante, e também essa pessoa tem uma percepção diferente do mundo ao seu redor, diferente das outras pessoas, não enxerga igual. Agora, sobre o tratamento. Se você se identifica com algum dos sintomas que eu falei agora há pouco, pode ser que você tenha um certo grau de TDAH. Tente começar a prestar atenção nos sinais, e se você sentir que realmente alguma coisa não está certa, não hesite em ir a um psicólogo, porque lá ele vai esclarecer todas as suas dúvidas, e se você quiser, você pode progredir na terapia, e aí você vai receber um diagnóstico, e a partir daí ele pode lhe mostrar formas de tanto amenizar ou até corrigir certos sintomas. Uma dessas formas é a medicação, que ajuda absurdos assim no dia a dia, é impressionante como ajuda. Eu dei início na medicação há pouco tempo e eu só tô conseguindo fazer esse vídeo por causa dela e por causa da força de vontade de mudar, de verdade. Porque eu já tô cansado de não conseguir trabalhar e também de ficar usando essa minha condição como desculpa, porque querendo ou não, conscientemente ou inconscientemente, eu acabo usando essa minha condição como desculpa para não conseguir trabalhar. É aquele negócio que eu disse, a procrastinação é o pior pesadelo para quem tem TDAH e é adulto, porque eu acabo usando qualquer coisa para procrastinação, porque minha mente funciona assim. E aí já cansou de acontecer com relação principalmente ao meu canal do YouTube, porque muitas vezes a pessoa chega para mim e pergunta: "E aí, Heitor, como é que tá o canal?" Ou então, "Quando é que sai o próximo vídeo?" E aquilo ali é igual uma facada no meu coração, meu irmão, porque não dá, simplesmente às vezes eu não consigo, por conta da procrastinação e por conta desse problema. Muitas vezes quando a pessoa vem com uma pergunta dessa e eu não sabia na época que eu tinha TDAH, eu me culpava, eu me pressionava ainda mais por não conseguir trabalhar, porque as pessoas me cobravam, meu pai, minha mãe, todo mundo assim, pode até não cobrar assim de maneira muito efetiva, mas a pessoa pergunta uma coisa dessa, pra mim é a mesma que dar uma facada, mas agora como eu sei da minha condição é totalmente diferente. Essa frustração, ela me corroía todo santo dia, e se for pela vontade de Deus e muita fé, por causa dele eu vou conseguir tomar o controle da minha vida de volta, porque aí eu vou conseguir focar naquilo que tem que ser feito, e provavelmente se não fosse essa descoberta da minha condição, eu ficaria estagnado pelo resto da minha vida e eu nem saberia o que fazer. Por isso foi muito importante para mim descobrir isso. E eu dedico essas partes que eu acabei de falar do vídeo aí ao Dr. Alberto, que é o meu psicólogo, gente finíssima demais, que ele basicamente foi um instrumento de Deus para poder me ajudar tanto a descobrir, entender, aceitar, lidar e conviver com o TDAH. Muito obrigado, Dr. Alberto. Muito obrigado, de verdade. E é com um pedido muito importante que eu termino esse roteiro, quase chorando de alegria. E quando eu tava escrevendo esse roteiro, eu tava literalmente quase chorando de alegria, porque eu tinha conseguido escrever um roteiro em 2 dias. É um bagulho impressionante demais. Mas é com um pedido muito importante. Se você tem TDAH,
TDAH ou acha que tem, ou conhece uma pessoa que tem, mostra principalmente essa parte do vídeo para as pessoas que cuidam de você. Seja compreensivo e demonstre apoio a essa pessoa, porque só quem tem sabe e sente o tamanho da diferença que faz quando as pessoas que você confia e ama demonstram o apoio a você como podem, da maneira que elas conseguem demonstrar esse apoio, porque é muito importante, faz toda a diferença, de verdade. E eu dedico essa parte principalmente à minha família, que além de compreensiva, me incentivou em todos os procedimentos da terapia, antes, durante e depois, tanto em casa quanto fora dela. E nunca se esqueça do mais importante: peça a Deus para que ele faça a diferença na sua vida e mostre para ele que filho de Deus não é fraco. Muito bem, senhores, esse foi o vídeo. Se você achou que esse vídeo fez diferença na sua vida, se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse, deixa seu like se ele realmente te indicou alguma coisa, te ajudou de certa forma. Eu fico por aqui, agradeço a sua presença e a presença de Deus. Fiquem com ele e até o próximo vídeo.